Vocês viram que os Estados Unidos, que é o país mais materialista do mundo, se a gente for pensar, que está comprovando a reencarnação? De todas as formas, os filmes da reencarnação vêm de lá. Falando sobre espíritos, vem de lá. Né? Então nós estamos tendo aí, né, um país materialista comprovando aquilo que a doutrina espírita nos traz, né? Então vamos lá. Gênese dos órgãos psicossomáticos. Todos os órgãos do corpo espiritual e consequentemente do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Campo mental, vamos relembrar lá, o corpo mental, lembra? O espírito pensa, forma o seu corpo mental, o corpo mental exteriorizado é que vai formar o perispírito. Lembra disso? Então, o perispírito é formado sob o comando do campo mental ou corpo mental, que é a projeção do próprio espírito. E a partir disso, ele influencia no perispírito e o perispírito no corpo. Lembrando isso? Ok? É assim que o tato nasceu no princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides, né, das amebas, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressões mais simples, por excitações do ambiente em que evoluíam, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas, que nadam atraídas umas para as outras, mas também de um esboço da epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Gente, vocês observaram que fantástico? Quando ele fala aqui que o sexo, as noções do sexo nasceu nas algas marinhas, possuidoras das células masculinas e femininas, mas nesse ponto já possuía uma película, epiderme é isso, a pele, já uma epiderme sensível que já definia a área genésica, ou seja, o órgão da sexualidade. Ele já dava os primeiros primórdios dos órgãos sexuais que vai desembocar aqui na raça humana. Veja, por isso que é importante nós compreendermos, porque nós fomos ao longo do tempo tendo o sexo como algo pecaminoso. E o sexo foi um desenvolvimento lento na vida na Terra, até desembocar no ser humano, até chegar no ser humano. Então veja, se sexo fosse uma coisa pecaminosa, teria lá começado nos primórdios da vida na Terra, desenvolvendo-se gradativamente para se aperfeiçoar em nós? Com certeza que não. Então o sexo é divino, é da formação divina da vida na Terra. Quantos milênios se formou essa película, essa pele, essa membrana, já começando sensível para definir os órgãos genésicos do corpo?
Quantos milênios isso ocorreu? Não é? Então nós começamos a ver que essa engenhosidade dos engenheiros celestes é algo que na verdade vai se formando, se desenvolvendo e depois aprimorando quando desemboca no ser humano. Trabalho da inteligência. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu. Que coisa linda isso. Pleno céu, hein? Fechou com chave de ouro. Não é belíssimo isso? Auréola da imortalidade. Gente, eu preciso escrever isso. Não é? Olha só, hein? A marcha do princípio inteligente para o reino humano. Quanto que caminhou esse desenvolvimento gradativo, lento, através de milhões de anos, até que esse princípio de inteligência acordasse no ser humano. E até mesmo no respeito com essa singularidade dos nossos irmãos simples, os flagelados, as amebas. Se a gente for ver, as algas traziam essa primitividade dessa película, dessa membrana, que se desenvolveu tudo isso e nós hoje sentimos o carinho. Isso aqui é ainda na pele. A gente sente na pele ainda. Olha para você ver que caminho belo. Nossa. É de uma beleza. Aí nós vemos Deus, né? Nós vemos Deus. Assim nós conseguimos enxergar Deus. Pensar que alguém defende o acaso. Nossa, que pobreza, que tristeza. Não é? Graças a Deus nós avançamos. E aí, olha que o que ele diz, com o trabalho de si mesma. Então, o princípio espiritual que caminha para a angelitude está forjando, milênio a milênio, pelo esforço próprio, a sua conquista da imortalidade. E por que forja ele? Com seu próprio esforço. Aí que entra o que nós chamamos de merecimento. Merecimento. Lembra algumas segundas-feiras atrás que nós vimos a questão do progresso na horizontal e progresso na vertical, né? Então vamos lá relembrar o nosso gráfico, né? Então nós temos o progresso que ocorre na vertical, assim que eu achar um que funciona, e da horizontal. Como que ocorre mesmo o progresso na horizontal? É mais ou menos isso, mais ou menos empurrado. Você vai nascer de qualquer forma, você vai reencarnar, porque é lei, não é? Também mais largo. Ele é o mais largo, talvez o
Eu vou nascer, renascer, nascer, renascer, porque eu de qualquer forma eu vou reencarnar quantas vezes fizerem necessários meu processo evolutivo. Vai acontecer. Progresso, está lá no Livro dos Espíritos, é a única fatalidade, não é isso? O Livro dos Espíritos é claro, a única fatalidade é o progresso. Bom, então... Só que já evoluiu. Hã? Não está na horizontal porque já evoluiu. Não, olha só. Aqui nós evoluímos, como você disse, meio empurrados. Eu diria assim, de forma técnica, empurrando com a barriga. É sentado e acomodado e vendo a vida passar, sem reflexão. Betinha, seria fazer a nossa programação que a gente determinou lá em cima? Aí é cumpri-la, né? E aí, então aqui nós vamos de etapa em etapa, nós vamos, nem que for um degrauzinho devagarinho aqui, a gente vai indo, ó. O nosso gráfico vai assim, né? E vai. A escada para o céu. Né? A escada vai dessa forma. Isso aqui vai acontecer porque eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar rico, pobre, negro, branco, aqui no Brasil, lá na África, ou lá no Nordeste, né? Eu vou reencarnando. E de qualquer forma eu vou passar pela experiência terrestre, não tem como. É lei, a lei do progresso. Bom, isso aqui eu posso deixar acontecer normalmente. E aí acontece, né, que a vida vai me levando de qualquer forma. A reencarnação vai me transformar devagar. Agora, a partir do momento em que a alma desperta, né, aí ela começa a sua ascensão na vertical. A isso aqui nós falamos que é o esforço. Então o gráfico muda, aqui ela vai mais rápido. Ela sobe mais rápido. A isso aqui se chama merecimento. E é isso que o André Luiz vai fazendo aqui, olha. E que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus que, por força da lei divina, deve merecer, com o trabalho de si mesma, a auréola da imortalidade em pleno céu. A tua fé te curou. Lembra que a gente, vamos rememorar aí algum período para trás, nós falamos sobre isso? Esforço. Então, a auréola vai chegar mais cedo, né, da imortalidade à nossa cabeça à medida que a gente faz isso aqui. Esforço próprio. Eu posso me manter na sequência da reencarnação, reencarnação e reencarnação, ou eu posso abraçar as minhas responsabilidades, aceitá-las, ser feliz com elas e trabalhar um pouco mais. Trabalhar um pouco mais. Né? Hoje, nós tivemos... Essa imortalidade em pleno céu seria um momento, né, só por assim dizer, que eu deixo de ter instinto e passo a ter 100% o uso da inteligência? O 100% da inteligência, não. Mas aqui, em verdade, nós encontramos a maturidade espiritual, a angelitude. Por isso, em pleno céu. O céu, na verdade, é o cosmo, né? Universal. Então, ele fala aqui do pleno céu, daquilo que a gente possa entender, que, na verdade, é a bem-aventurança, né? Mas nessa condição, ainda continuo tendo instinto ou não? Não. Aí é o domínio pleno do espírito, né? De si mesmo, a maturidade. Ele diz aqui, né, que é o trabalho da inteligência. Né? Então, vamos dizer assim, não vou dizer que ele está todo
assim, não existe mais então, né? Ele tem alguma coisa ainda, mas a inteligência predomina na sua totalidade. Aí é o conhecimento pleno. Quando ele alcança esse nível da angelitude, aí ele já começa no domínio, é o conhecimento pleno, é a maturidade, aí é o uso do livre-arbítrio real, né? Aí ele participa da criação. Mesmo porque eu estou pensando aqui agora, nesse estágio superior, ele já começa a ter, tão etérico, ele começa a ter uma visão do todo, por isso que é o céu, que até que a gente tem, até que a gente está num nível inferior, a gente não consegue ter clareza do todo, né? Então é quando a gente lê que o espírito bem inferior, ele não consegue visualizar os espíritos de luz. E já o espírito de luz, quando aparece, ele tem um domínio sobre tudo, é uma clareza, é uma visão total. Não é assim? É isso. Ele consegue ver a muito, muito, muito além. A visão dele transcende, né? E é isso que é a imortalidade, né? E a imortalidade é ao contrário do que muitas vezes a gente tem essa ideia do céu da imortalidade ociosa, na verdade não é. Quanto mais o espírito cresce, mais ele trabalha. Então, e aí trazendo para a nossa realidade, no estágio que nós estamos, eu penso assim, esse esforço de conhecer a si mesmo, de lutar, começa de verdade em nos melhorarmos como ser. E a gente não consegue melhorar-se como ser esquecendo do outro. Aí que entra aqui fora da caridade numa salvação. Estou certa? Eu penso nisso. Porque assim, a partir do momento que você tem o bem, de um modo geral, você pensa sempre o bem, você age no bem, você já está se esforçando. Porque essa foi uma lição de Jesus. Jesus nunca olhou o que fulano, beltrano, ciclano tinha feito, não é assim? Ele amou a todos, ajudou a todos e disse isso, a sua fé procurou. Ou seja, essa fé é o esforço próprio que ele teve em sanar-se daquela mazela inferior. É isso, não é? Exatamente isso. E eu fico pensando, né, quando você lembrou muito bem a palavra do Cristo, né, fora da caridade não há salvação, eu penso que Jesus dava para nós, na verdade, a diretriz para a gente começar a entender a questão do céu da imortalidade. Porque veja bem, quando ele diz assim, fora da caridade, a caridade na Terra é um exercício que nós começamos da nossa universalidade. Quanto mais o espírito cresce, mais universal ele se torna. Então, no começo, no nosso estado egóico, nós cuidamos só da nossa prole, nos importamos só da nossa prole, tanto que ainda é hoje assim. Nós sofremos com os nossos familiares, com o que acontece com eles, mas não com o que acontece na casa do vizinho, isso não nos toca muito ainda. Se for um amigo, uma pessoa assim que nós gostamos, ainda nos sentimos tocados, mas logo passa. Mas os nossos, nós sofremos por um longo tempo, então, com tudo que acontece com eles. Então nós ainda vivemos num círculo muito estreito. Mas à medida que nós vamos amadurecendo como espíritos, nós vamos universalizando. Foi isso que levou, por exemplo, Eurípides Barçanufo a dar a sua dose de vacina para outro, não se importando com ele mesmo. Então, dentro do nosso contexto, será que a gente daria a nossa dose de vacina para o outro? Será que a gente já agiria, por exemplo, como Bezerra de Menezes, tendo a filha em casa, né, com febre alta,
e chegar uma pessoa na porta requisitando como médico e ele ficar entre a razão e o coração, mas eu tenho também aqui a minha filha precisando de mim e eu vou sair para atender outro. E ele saiu e foi atender a filha de outra pessoa, o filho de outra pessoa, e quando chegou em casa a filha não tinha mais febre nenhuma. Então é isso que eu quero dizer, que é, como é que é? Eu li isso. Ninguém consegue ser feliz sozinho. A partir do momento que você vai cuidar do outro, cuida dos outros, enxerga o máximo possível a felicidade do outro, a sua vem espontaneamente em dobro, em triplo, em quádruplo. Isso é muito lindo. Não é? Então nós vamos entendendo dentro disso o que é a caridade, que é essa coisa que vai ampliando-nos gradativamente para a universalidade. Então daqui a pouco nós conseguimos abraçar uma prole, né, familiar, mas a gente já consegue abraçar algumas pessoas a mais também, para que a gente possa atender, cuidar. E à medida que nós vamos crescendo nesse contexto, nós vamos abraçando mais pessoas e vai ampliando, o que leva hoje almas como Bezerra de Menezes, Chico, Irmã Dulce, né, e outros tantos, abraçar aí um contingente bem grande de almas sob sua responsabilidade. E cada vez mais crescer, porque cada vez mais se toma de misericórdia com mais pessoas, né? Então, por exemplo, quando hoje nós temos Eurípides Barçanufo, aí com seu Hospital Esperança, é olhando a dor do outro. É com compaixão da dor alheia, trazendo para ele para cuidar de almas falidas, se importando conosco mais uma vez. E é isso que significa esse esforço, esse crescimento vertical, porque só assim, só isso vai dar poder ao ser, esse poder verdadeiro, que não é um poder fictício, não é uma amplitude tão grande, uma coisa tão intensa, que a pessoa vai ficando cada vez mais leve, mais... Pensa. E a Silvia falou um negócio aqui agora, gente, esse crescimento aqui empodera o espírito, dá poder, viu? Dá poder de verdade, porque quanto mais a alma cresce, mais ela se aposta dos segredos do Criador. Tudo fica mais tranquilo, eu penso. Tipo, você consegue enxergar todos os problemas, a tudo e a todos, com muita leveza. Porque é esse seu esforço que fez entender essa universalidade, e essa universalidade ela é plena de beleza. Plena de beleza. Mas enfim, nós vamos iniciar então o capítulo 5, Células e Corpo Espiritual.